Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite. No ar, Jornal da Haqq TV. Bem-vindo. O movimento alternativo de Moçambique, MAM, aguarda cerca de 2 meses pela decisão das entidades competentes sobre o caso dos 157 cartões dos seus membros retidos pela polícia. Os cartões foram confiscados numa altura em que o partido se encontrava envolvido na recolha de assinaturas para a sua participação nas eleições de 15 de outubro próximo. Mas a Comissão Provincial de Eleições distancia-se do assunto. 2 meses depois da recolha dos seus cartões, os 157 membros do MAMO estão impossibilitados de exercer o seu direito cívico, ou seja, de contribuírem para a consolidação do Estado democrático. O presidente do partido considera estranha a atitude tomada pelas autoridades policiais, uma vez que os 2 indivíduos considerados mentores encontram-se fora das grades. Nós temos a interferência da polícia neste processo. É lamentável. No momento em que o comandante-geral da polícia tem tido que os polícias têm a própria sua tarefa, os políticos têm a sua tarefa. O que tem acontecido, a polícia recolheu cerca de 157 cartões da cidade de Nampula e Nacala, que estava na posse do mandatário em Nacala e aqui da cidade de Nampula, que era para podermos retirar os números e levarmos ao registro civil. A polícia, percebendo-se da situação, foi na casa das pessoas, cerca de 3 horas de madrugada, e levou esses cartões. Eu fiz todos os contactos ao nível local. Neste momento submetemos o assunto à Comissão Nacional de Eleições. O comandante provincial da polícia em Canudos a dizer que os cartões entregou à Comissão Provincial, o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. Interagindo com o chefe das operações, lá ele diz que não recebemos os cartões. Portanto, neste momento, escudou ao nível local, submetemos o assunto ao nível da Comissão Nacional de Eleições para a intervenção. Portanto, as pessoas neste momento não têm cartões, nem como vão votar. Portanto, estamos nessa situação. A Comissão Provincial de Eleições diz não ter conhecimento sobre esta matéria. A Comissão Provincial não tem nenhuma informação nesse sentido. E estou a começar a ouvir, francamente dizendo, consigo, mas nós não entramos nesse assunto. Esse é um assunto dos partidos. O que nos reserva a nós é recebermos o material e encaminharmos como órgão eleitoral. O Movimento Alternativo de Moçambique foi constituído a partir de Nampula em 2016, tendo submetido já a sua candidatura às eleições presidenciais. A ação do Movimento Unido para a Salvação Integral, a MUS, apresentou publicamente esta quarta-feira o seu cabeça de lista que vai concorrer ao cargo do governador da província de Nampula. Trata-se de Orlando Lúcio Valentim, que integra a Comissão Política Nacional do partido. A cerimónia da apresentação do cabeça de lista do AMUS contou com a presença de numerosos membros e simpatizantes que se deslocaram à sede do partido para testemunhar o ato e manifestar o seu voto de confiança para aquele que foi indicado para concorrer nas próximas eleições gerais na província de Nampula. Falando momentos depois da sua apresentação, Orlando Lúcio Valentim prometeu aos seus membros a realização de ações que vão dignificar o partido, de modo a não defraudar as expectativas que pesaram para a sua indicação ao cargo. Sou candidato à província de Nampula por causa de me depositar em confiança. E por causa desta confiança, eu vou tentar fazer tudo por tudo para este povo, o povo esquecido da província de Nampula. Ontem a província sempre fazem como se fosse uma machamba. Ontem fazem como uma machamba. As pessoas ou os partidos políticos que estão a governar nesta província, eles estão a fazer como se fosse uma machamba. E o povo sempre está assim. E nós queremos trazer a dignidade deste povo. Vamos apostar nos jovens que agora não têm emprego. Como estão a me ver, eu também sou jovem. Então, eu vou trabalhar realmente no sentido de trabalhar segundo este desafio que escolheram-me. Para o secretário-geral do partido, a escolha recaiu sobre o candidato Orlando Lúcio Valentim por ser a pessoa indicada para responder aos anseios dos membros e implementar o programa que vai constituir o manifesto eleitoral
do partido. Que este povo, esta cidade, esta província foi feita de machamba pelos maus governantes. E nós consideramos maus governantes na medida em que acreditamos que esta província já foi e é considerada uma das províncias que mais produz, e nós assistimos claramente que é das províncias que mais sofre, é das províncias que há mais dificuldades de vias de acesso, é das províncias onde há dificuldades de até conseguir alguma coisa para o povo se sustentar. Então nós acreditamos que a candidatura do partido AMUSE e a candidatura do jovem Orlando vai trazer uma dinâmica, vai trazer uma força nova nesta província, no sentido de resgatar aquilo que é a dignidade deste povo que já sofreu bastante. Refira-se que a ação do Movimento Unido para a Salvação Integral remeteu recentemente a sua candidatura junto ao Tribunal Supremo com vista à sua participação nas eleições gerais, legislativas e das Assembleias Provinciais de 15 de outubro deste ano. O cabeça de lista do Movimento Democrático de Moçambique para a Assembleia Provincial e candidato ao governador da província de Nampula defende a consolidação de um sistema de governação que respeite diferenças étnicas, tribais e religiosas. Moussa Abud e o seu partido procederem esta quarta-feira à entrega formal da sua candidatura ao processo eleitoral de 15 de outubro próximo. O cabeça de lista do MDM aposta na melhoria de infraestruturas econômicas e sociais em toda a província de Nampula. Mais do que isso, no respeito pelas diferenças étnicas, tribais e das confissões religiosas. Moussa Abud é um licenciado em Direito Islâmico e docente, chefe também ao mesmo tempo, mas não estou para discriminar as religiões. Eu estou aberto para todas as religiões. Para a direção do partido, o passo que se segue é arregaçar as mangas para o alcance retumbante dos resultados eleitorais. O passo a seguir é continuar a trabalhar, porque esta é apenas uma etapa de todo um processo de preparação das eleições. O que fizemos hoje é cumprir uma dessas etapas deste processo eleitoral. Agora vamos continuar com a nossa organização interna, com os trabalhos para que possamos efetivamente, no dia 15 de outubro, sair vitoriosos nas eleições. A cerimônia desta quarta-feira marcou o início de um processo de entrega das candidaturas a nível da província de Nampula. São no total 8 partidos que deverão submeter os seus documentos aos órgãos eleitorais nesta parcela do país. A Comissão Provincial de Eleições de Nampula assegura maior transparência na movimentação de toda a documentação dos concorrentes dentro dos prazos estabelecidos por lei, mas encoraja a participação dos mandatários no ato da sua entrega, por forma a facilitar a pronta correção dos erros decorrentes deste processo. O processo de candidatura iniciou sensivelmente dia 2 de julho, em que nós deveríamos ter recebido os partidos até hoje, mas hoje, dia 24 de julho, é um dos dias que estamos a receber o partido MDM, que vem entregar os membros para candidatos à Assembleia Provincial. E é uma atividade que, no âmbito do novo figurino da eleição em Moçambique, de acordo com a Lei 2, recentemente aprovada, então nos dá a prerrogativa que as comissões provinciais poderão receber as Assembleias Provinciais. Mas é um trabalho que nós fazemos aqui e imediatamente também enviamos à Comissão Nacional. É um trabalho imediato. Terminamos um partido e imediatamente encaminhamos esses processos à Comissão Nacional de Eleições. Nós já temos os 3 primeiros que são documentos comuns, mas precisamos de examinar processo por processo. E então, por isso, nós temos em presença o mandatário do partido, que ele não pode estar, tem que estar ali para qualquer eventualidade que tivermos em relação a qualquer processo de um dos candidatos já membro da Assembleia Provincial, para ele dar a vazão. Cerca de 30 jornalistas de diferentes órgãos de comunicação social provenientes das províncias de Nampula, Cabo Delgado, Zambésia e Niassa estão a ser capacitados em matéria de cobertura eleitoral no quadro dos preparativos das eleições gerais, legislativas e das assembleias provinciais agendadas para este ano.
Organizado pelo Centro de Estudos e Pesquisa de Comunicação, o evento tem por objetivo proporcionar aos comunicadores um fórum de debate e reflexão sobre os desafios que poderão colocar na cobertura das eleições gerais, com destaque para o pacote recentemente aprovado e que irá reger o processo deste ano. Todos esses jornalistas estão ligados a diferentes segmentos da mídia, nomeadamente imprensa escrita, rádio e televisão, e que estão a discutir estratégias de como é que poderão fazer face aos desafios que se colocam aos próprios jornalistas enquanto parte integrante do processo eleitoral, a partir do momento que é a partir de si que a informação poderá chegar à sociedade. Então, se os jornalistas conseguirem cada vez mais aprimorar as técnicas de cobertura eleitoral, por um lado, assim como ter um conhecimento profundo da legislação eleitoral, do contexto social, político e econômico do próprio país, os jornalistas poderão contribuir para que o cidadão tenha acesso à informação de qualidade e esta informação de qualidade o permita participar no processo eleitoral de forma consciente, primeiro massivamente e segundo de forma consciente. Os organizadores do evento pretendem dotar os jornalistas de instrumentos que lhes permitem levar a cabo uma cobertura isenta, de modo a não constituírem um foco de conflitos durante o processo. O que nós pretendemos é que haja uma cobertura eleitoral com qualidade, em que haja debate profundo dos temas que norteiam o próprio processo eleitoral. Os manifestos dos partidos políticos são todos eles apresentados, os jornalistas não adjetivam, os jornalistas não tratam uns candidatos de uma forma em detrimento de outros e que também os jornalistas dominam, acima de tudo, os instrumentos legais que regem o próprio processo. Com idêntico objetivo, o Centro de Estudos e Pesquisas de Comunicação realizou ações do género nas regiões centro e sul do país, envolvendo jornalistas de vários órgãos de comunicação social públicos e privados. O Serviço Nacional de Imigração, a nível da província de Nampula, diz ter registrado avanços significativos nas atividades de fiscalização e controle fronteiriço durante os primeiros 6 meses do ano. Estas ações culminaram com a retenção e repatriamento de cidadãos estrangeiros que residiam em situação ilegal neste ponto do país. A porta-voz do Serviço Nacional de Migração em Nampula, que falava esta quarta-feira em conferência de imprensa, revelou que durante o período em referência, as atividades desenvolvidas permitiram fazer um balanço positivo do desempenho da instituição, que pretende levar cada vez mais os níveis de intervenção. No período de 6 meses e 15 dias do mês de julho, em relação às recusas, foram um número de 30 contra 37, e perfaz 19%, repatriamento 2019 7 contra 62, retidos 41 contra 136, estamos a falar aqui de 100%, vistos foi um total de 829 contra 752 e em termos de fiscalização foi um total de 359 contra 75. Estamos a falar de uma operatividade a mais de 100%. Apesar destes avanços, a instituição enfrenta um problema relacionado com a demora no levantamento de DIRIs e passaportes por parte dos utentes, que há mais de 6 meses solicitaram a emissão daqueles documentos de identificação. É importante ressaltar que muitos utentes não têm vindo aqui levantar os seus documentos. Estou a falar de DIRIs e passaportes. Em relação a DIRIs, temos, por ser levantado, 301 e a liderar a lista está a nacionalidade indiana, número de 41, portuguesa 22, chinesa e nigeriana 17 e guinense 14. Em relação ao passaporte, são 231. Este último é importante também dizer aqui que a migração já tem, isso estou a falar da província de Nampula, já tem utentes a circularem com um novo passaporte e há ainda no seio do público em geral muita dúvida em relação aos requisitos deste novo passaporte. Em relação aos requisitos, não mudou
muito, ou seja, são os mesmos requisitos, só com um acréscimo que é imprescindível a presença física da pessoa que requer o passaporte. O Serviço Nacional de Migração em Nampula possui vários desafios, com destaque para a intensificação de ações tendentes a desencorajar a entrada de cidadãos estrangeiros que não apresentam documentos que lhes permitem a permanência legal no país. Gratos pela atenção, fique bem na confiança de Allah subhanahu wa ta'ala. Invoque sempre Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.